Boa noite a todos, meus queridos irmãos, companheiros, amigos. Nós estamos aqui nessa noite gravando, essa palestra com o objetivo, mais uma vez, de nos fortalecer, com o objetivo de nos alegrar nesse período de muita reflexão. E para começar a nossa palestra, eu gostaria de convidar a todos vocês que nesse momento aquietassem os seus corações, procurasse sentar num ambiente agradável, tranquilos, para que possamos nós aumentar a nossa ligação com Deus, o nosso Pai maior, com Jesus, o nosso Mestre. Vamos pedir a Jesus que Ele alcance todos nós com tuas mãos luminosas, com o teu olhar, que esse olhar, que essas mãos possam invadir os nossos lares e nos alcançar e invadir a nossa alma, nosso coração, nos enchendo de paz, nos enchendo de sensações agradáveis. Querido Mestre Jesus, é com a tua permissão, Senhor, que nós queremos iniciar o nosso momento dessa noite de hoje. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus queridos. Muito bom estar aqui novamente com vocês, né? Nessa semana nós tivemos a palestra do nosso irmão Alexandre, na semana passada, né? E hoje eu retorno aqui com vocês. Cada semana, se Deus quiser, nós teremos um companheiro, né, que vai estar aqui palestrando com vocês, falando um pouquinho da sua experiência, da experiência com Deus, né? Nessa oportunidade, eu estou dando sequência. Na primeira vez que eu falei aqui, nós falamos um pouco sobre a reforma íntima, né? E hoje eu vou continuar o nosso trabalho na reforma íntima, tá bom? O que nós esperamos? O que nós esperamos após a pandemia? Qual é a esperança nós para com o mundo após a pandemia? O que você acha que vai mudar? Você acha que o nosso mundo será melhor? Você acha que você será melhor? Esse período de quarentena está servindo para você fazer as reflexões? Todas essas perguntas, eu quero destacar uma delas para poder falar.
inicialmente, o mundo após epidemia será melhor? Bom, quando eu faço essa pergunta, ela é uma pergunta ampla. Podemos alcançar uma melhoria em vários segmentos da sociedade. Podemos alcançar uma melhoria na ciência, na saúde. Podemos alcançar uma melhoria na relação entre cidades, estados, países. Tudo isso pode acontecer. Mas a minha pergunta nesse momento, ela se refere ao mundo melhor, um mundo do ponto de vista social. Do ponto de vista social, será que o mundo vai melhorar? Será que nós teremos olhos para o próximo? Será que a bandeira da paz, da fraternidade, ela será levantada? Meus irmãos, nós sempre sonhamos com a paz. Nós sempre sonhamos com um mundo melhor, mais harmônico, um mundo de amor, de fraternidade. Nós sempre sonhamos com um mundo menos violento ou sem violência. Isso é o sonho da maioria dos habitantes do planeta. Isso é um sonho que muitos desejam, mas nessa reflexão, nesse momento, eu convido você para dizer que o mundo de amanhã, ele vai ser melhor dependendo do que individualmente nós fizermos das nossas vidas. O momento de reflexão, ele serve para que nós, aqui nesse período de quarentena, tenhamos um olhar para dentro de nós. Que esse olhar consiga alcançar dentro de nós as dificuldades que temos que nos distanciam de Deus, as qualidades que temos que nos aproximam de Deus. A reforma íntima, ela serve para nos colocar num ponto. A reforma íntima, ela serve para nos permitir entender o que precisa ser trocado de nós, da nossa alma, do nosso coração. A reforma íntima serve para tirar esses resíduos do homem velho, do homem egoísta, do homem do mal, do homem insensível, do homem personalista. A reforma íntima serve para tirar esses resíduos do homem velho. E que no lugar desses resíduos que estão presos em nós, no nosso subconsciente, e que afloram à medida que nos relacionamos uns com os outros, em alguns de forma mais intensa, mais presente, outros mais camuflados, mas eles afloram. Esses complexos precisam ser retirados. E a reforma íntima, ela vai retirando esses resíduos, esse homem velho, essas características negativas, e vai adicionando, no lugar dessas características ruins, novos ensinamentos, novas posturas, novas diretrizes.
E é nesse momento que a reforma íntima começa a construir em nós um novo homem. Esse novo homem será aquele que no pós-pandemia, no futuro, vai rechear o planeta de sensibilidade, de paz, de fraternidade, de amor mais avançado. Mas enquanto ainda não fazemos a reforma íntima, o homem após a pandemia continuará sendo o mesmo. O mundo vai mudar. As relações, o desenvolvimento tecnológico da ciência vai, sem dúvida alguma, seguir. Mas o homem só vai ser diferente se nesse período ele estiver fazendo a sua pequena mudança. Ele estiver refletindo, olhando os seus defeitos e trabalhando cada defeito desse. Escolhendo a dedo aquele que te causa maior dor, sofrimento. Escolhendo de forma tranquila, entendendo o seu defeito, analisando o seu defeito, a sua dificuldade. E devagarzinho, trabalhando, refletindo, analisando as consequências que tem trazido para ele essa dificuldade, esse orgulho, essa vaidade, as consequências que vem trazendo para ele essa agressividade. Isso ele vai analisando detalhadamente e devagarzinho ele vai procurando como substituir esse defeito por uma nova virtude. Meus amigos, a reforma íntima, ela é a chave da renovação do planeta. Ela é a chave da mudança do planeta. E no Evangelho de Jesus, existe uma passagem que fala do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Na sua maior pureza. Então esse é o homem de bem. Agora, nós, então, poderíamos dizer, então, eu não sou um homem de bem, porque eu não cumpro na pureza. Eu não cumpro as leis de justiça, de amor, de caridade, com essa presteza. Tá vendo? Então, nós não enquadramos ainda dentro dessa característica. Mas, será que Jesus, ele não sabia disso? Será que Jesus, ele não entendia quem éramos nós? Então, quando você analisa, quando você observa, existem passos que nós precisamos desenvolver para construir em nós esse ser diferente, que é o sal da terra que havia sido anunciado por Jesus. O homem de bem, ele é o sal da terra, ele é a luz. Ele é a luz que vai conduzir a sua própria vida e vai servir de quê? E vai servir de guia para muitos. E vai servir de guia para muitos. Então, como o próprio Mahatma Gandhi dizia, que se um homem se converter ao bem, ele será capaz de conduzir milhares com ele. Se um homem se converter ao bem, não estou dizendo converter a uma religião, estou dizendo converter ao bem. Converter ao bem.
Se ele se converter ao bem, se ligar a Deus, ele vai conduzir com ele milhares e milhares de pessoas. Observe. Então, a reforma íntima, ela vai aproximar o homem de Deus. Ela vai tornar o homem mais leve. Mais leve. Mas a reforma íntima, meus amigos, ela não pode também nos machucar. A reforma íntima tem que ser um esforço, uma dedicação, uma busca da disciplina, mas ela não pode nos ferir, nos machucar. Ela tem que nos libertar. Ela tem que nos libertar. Agora, esses defeitos que estão em nós, às vezes, como falei na palestra passada, nós não percebemos. Por isso que é importante a gente estar sempre olhando com as pessoas que estão do nosso lado. A gente tem que estar observando se nós estamos no meio onde somos ou estamos inseridos, se nós estamos, agregando, se a nossa opinião está agregando, se a nossa opinião ela é uma opinião que ela colabora, se o meu personalismo não está sendo forte, incisivo, se eu não estou machucando, se eu não estou furtando, levando vantagens, tudo isso tem que ser analisado. Se eu não estou estragando o meu corpo com os vícios da carne, com as drogas lícitas e ilícitas, são vícios, são dificuldades que está encravado no meu mundo interior e que necessitam ser expurgados. Mas é importante nós procurarmos um fator para nos estimular. Nós precisamos de um fator, nós precisamos de um elemento para nos estimular. Esse elemento tem que ser o Cristo, tem que ser Jesus. É Ele que é o elemento que nos atrai. Sem Jesus, seria a escuridão. Sem Cristo, seria as trevas. Porque o Cristo simboliza o amor. Se eu tiver em uma religião que não aceita o Cristo, mas se tiver o amor, ela está caminhando para Deus, para o Cristo. Então, Cristo é o elemento propulsor que nos impulsiona. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Esse que estimula vocês está no nosso subconsciente também. A ideia de Deus está no nosso mundo íntimo. Como já foi estudado anteriormente, nós temos no mundo íntimo a ideia de Deus. E ela que nos impulsiona. Momentos chegarão que nós não ficaremos parados. Momentos chegarão e que nós seremos impulsionados para frente, para a melhoria, para o progresso. Vai chegar um momento em que a dor, o cansaço, a angústia vai nos estimular a querer aproximar de Deus. Porque a presença de Deus nas nossas vidas nos deixa mais leves, mais suaves. E isso alegra a alma. Não é os bens materiais, não é as conquistas materiais, sociais, que alegra a nossa alma. O que alegra a alma é a consciência tranquila.
E o que deixa a nossa consciência tranquila é saber que nós estamos dentro das leis do universo, seguindo as leis do equilíbrio e da harmonia. Quando Deus nos cria, Ele não nos cria sozinhos. Ele nos cria e coloca um homem e uma mulher para gerar, para nos colocar em situação de progredir. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. Por isso precisamos caminhar em grupos. Precisamos caminhar um colaborando com o outro. Porém, o crescimento é individual. O crescimento espiritual é individual. O desejo de aumentar a ligação com Deus, o desejo de ter uma convivência com Deus, ele é individual. Depende de você. Você que tem que buscar, você que tem que querer. Para isso, é necessário que a turbulência nos alcance. É muito raro alguém na paz, na tranquilidade da vida material buscar. A turbulência nos alcança e esse desejo de mudança aparece. A angústia nos pega, a dor nos pega e faz nascer em nós essa vontade de querer ser, de querer fazer algo diferente. Meus amigos, o Evangelho de Jesus, ele está cheio de exemplos. E eu gostaria, nesse momento, de trazer aqui a vocês um grande exemplo conhecido por todos aqui e que já fora narrado várias vezes. O exemplo de Zaqueu, que tanto ouvimos falar na música, não é isso? Zaqueu era um homem considerado de má vida. A reputação de Zaqueu não era uma reputação considerada. Ele era tido como um homem de má vida. Muito bem. Ele aproveitava das pessoas como funcionário do Estado. Ele tirava mais do que o necessário. Então era um homem detestado. Era um homem que não podia se expor publicamente, que correria risco de vida. Meus amigos, Zaqueu ouvira falar de Jesus. Zaqueu ouviu dizer que havia um homem pregando e que esse homem trazia palavras novas, falava de um mundo diferente, de um mundo novo, onde existia paz, onde existia amor. Zaqueu deixou essas palavras envolver a sua alma. Zaqueu sentiu-se envolvido por aquela presença de Jesus. Que homem é esse? Que ser é esse? Que só de ouvir falar já causou mudanças no meu coração. Zaqueu sentiu a perturbação, sentiu vontade de mudar, sentiu que não era mais possível viver pelo mundo e para o mundo.
Naquele momento, Zaqueu toma uma grave e severa decisão. Ele decide procurar o Mestre Jesus. Inicia ali o seu primeiro passo de peregrinação. Ele iria se expor na rua, onde ele corria risco de ser visto e poderia até ser executado na rua. Zaqueu, então, procura cobrir o seu rosto e de canto em canto, escondendo, ele vai dando passos e passos, buscando um determinado ambiente onde ele sabia que Jesus passaria por ali. E ele, um homem de estatura baixa, franza, Zaqueu, então, percebendo uma avenida, e ali tinha uma árvore, e ele entendendo que Jesus passaria por ali, ele então sobe nessa árvore e aguarda a passagem do Mestre. E o tempo não demora, e Zaqueu avista o Mestre Jesus diante daquela multidão. O coração de Zaqueu não era mais o mesmo. Tomado de emoção, Zaqueu segura as lágrimas e sente que a sua vida não seria mais a mesma a partir daquele momento. E mais à frente, Jesus aproxima e, fitando o olhar acima naquela árvore, percebe um homem franzino, trêmulo, e Jesus compenetra com seus olhos. E reconhecendo a ovelha desgarrada, Jesus fala nominalmente: Zaqueu, desça-te daí, porque hoje eu hospedarei em tua casa. Naquele momento, Zaqueu sentiu profundamente as maiores delícias da alma, ser reconhecido pelo Mestre Jesus, ser chamado pelo Mestre Jesus e ser sentido por Jesus, que ali iria visitar o seu lar. Os burbúrios na multidão inconsolada, de ver Jesus querer se hospedar naquela casa, naquele homem de má vida, naquele cobrador de impostos, sem piedade, cruel, mas Zaqueu, irradiando luz, sereno, levantou e a longos passos seguiu para sua casa, onde receberia o Mestre Jesus. E ali, diante do Mestre e os apóstolos, Zaqueu abre o seu coração e fala: Senhor, a partir de hoje, eu irei restituir o que tirei das pessoas. Irei doar em dobro aquilo, Senhor, que eu tirei de cada pessoa. Irei doar a metade da minha riqueza àqueles que não têm. Naquele momento, Jesus fala: a salvação entrou nessa casa hoje. A ovelha que estava perdida, hoje reencontra a salvação. Queridos amigos, Jesus é a nossa salvação. Sintamos vontade de querer estar perto do Mestre, que a nossa vida, que os nossos defeitos, que as nossas dificuldades serão pequenas pedras que com o tempo nós iremos retirar do nosso caminho. Que Jesus abençoe a cada um de nós nesse momento contemplativo. Que essa lição maravilhosa possa rechear os nossos corações de alegria e de luz. Visita, Senhor, todos os lares da humanidade, Senhor.
colocai as vossas mãos, enche, Senhor, de luz todos os lares do mundo, Senhor, todos os corações da humanidade, Senhor, e aqueles que choram nos hospitais, que as tuas mãos, Senhor, sejam o remédio e o consolo, e aos políticos, Senhor, que as tuas mãos sejam, Senhor, o aliviar da consciência, a luz que clareia o caminho, Senhor, para que eles possam tomar boas decisões. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.